Você já ouviu aquela frase que diz que família é tudo? Pois é, mas no caso da Adidas e da Puma, a família foi o começo de uma das maiores rivalidades da história dos negócios. Acredite ou não, essas duas marcas gigantes, que hoje dominam o mercado de artigos esportivos no mundo inteiro, nasceram dentro da mesma casa. E tudo começou com dois irmãos alemães, Adolf Dassler e Rudolf Dassler. A história começa na pequena cidade de Herzogenaurach, na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Os Dassler eram uma família humilde, e os dois irmãos decidiram montar uma pequena oficina de calçados no porão da casa da mãe. O mundo estava destruído pela guerra, e ninguém imaginava que, daquele porão, nasceria um império. Adi, o mais novo, era o cérebro criativo. Ele tinha uma obsessão pela qualidade e pela inovação. Gostava de pensar em como melhorar o desempenho dos atletas através dos calçados. Já Rudolf, o mais velho, era o extrovertido, o vendedor nato, o cara do relacionamento e das conexões. Um cuidava do produto, o outro do comércio. Juntos eram a dupla perfeita. Nos anos 1920, a oficina dos Dassler começou a crescer. Eles perceberam que poderiam usar a paixão pelo esporte como porta de entrada. E deu certo. Em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, o lendário atleta Jesse Owens, dos Estados Unidos, usou um par de sapatos feitos pelos irmãos Dassler. Ele venceu 4 medalhas de ouro e mostrou ao mundo que aqueles calçados realmente faziam diferença. Foi um golpe de mestre. De repente, os irmãos estavam no radar internacional. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial. E como em tantas outras histórias, a guerra destruiu muito mais do que cidades. Ela destruiu também a relação entre os dois irmãos. Durante o período nazista, ambos se envolveram de alguma forma com o regime. A Alemanha inteira estava mergulhada nisso. Só que as tensões começaram a crescer dentro da própria família. As esposas não se davam bem e os ciúmes e desconfianças aumentavam. Existe até uma cena famosa que marca a ruptura. Durante um bombardeio, enquanto Rudolf já estava no abrigo, Adi e a esposa chegaram correndo e Adi teria dito algo como "esses porcos de novo", se referindo aos aviões. Mas Rudolf entendeu que o irmão estava falando dele e da esposa. A partir dali, a relação nunca mais foi a mesma. No fim da guerra, Rudolf acabou sendo preso pelos aliados, acusado de envolvimento com a SS. Ele acreditava que Adi tinha delatado. E isso foi a gota d'água. O que era uma parceria virou uma guerra de verdade. Depois da prisão, Rudolf saiu da empresa e decidiu fundar a sua própria marca em 1948, a Puma. Adi, por sua vez, rebatizou a empresa original com o nome que o mundo inteiro conhece até hoje, Adidas, uma junção de Adolf e Dassler. E a partir dali, a cidadezinha de Herzogenaurach se dividiu em dois. De um lado, quem trabalhava na Adidas, do outro, quem trabalhava na Puma. Famílias inteiras eram separadas por essa rivalidade. Até os bares e restaurantes tinham lados diferentes. Se você era da Adidas, não entrava no lado da Puma, e vice-versa. E assim nasceu uma das maiores rivalidades da história da moda e do esporte. Durante décadas, Adidas e Puma competiram não só pelos consumidores, mas também pelos maiores atletas do mundo. Cada marca queria ter sua estrela. A Puma, por exemplo, conseguiu um grande feito ao patrocinar Pelé na Copa do Mundo de 1970. Já a Adidas apostou em nomes como Franz Beckenbauer e outros craques do futebol europeu. O mais impressionante é como essa rivalidade ajudou a impulsionar o crescimento das duas marcas. A competição era tão intensa que ambas investiam em inovação, marketing e patrocínios para tentar superar a outra. E isso acabou transformando Adidas e Puma em gigantes globais. Mas apesar do sucesso, os irmãos nunca se reconciliaram. Eles viveram e morreram como rivais. Quando Adolf Dassler morreu, em 1978, e Rudolf em 1974, eles foram enterrados no mesmo cemitério da cidade, mas em extremos opostos, o mais longe possível um do outro. O curioso é que, décadas depois, as próprias empresas começaram a perceber que aquela rivalidade precisava dar lugar a algo diferente. Em 2009, em um gesto simbólico,
Funcionários da Adidas e da Puma jogaram uma partida de futebol juntos, marcando um armistício entre as marcas. Era como se as empresas finalmente deixassem para trás a briga dos fundadores. Hoje, Adidas e Puma continuam sendo concorrentes no mercado, mas a história que as une vai muito além dos negócios. Ela mostra como paixões, brigas familiares e até mal-entendidos podem moldar o destino de empresas que mudaram o mundo. Afinal, se Jesse Owens não tivesse usado aqueles sapatos em 1936, se a Segunda Guerra não tivesse acontecido, se aquela frase durante o bombardeio não tivesse sido mal interpretada, será que hoje teríamos Adidas e Puma como conhecemos? Talvez não. Mas a vida é feita dessas viradas inesperadas. No fim das contas, o que começou com 2 irmãos no porão da mãe virou 2 das maiores.